Caminhar pelas ruas do centro de São Paulo hoje é aceitar a dicotomia. É absorver a arquitetura que grita progresso enquanto murmura histórias de fracasso e desespero. E no meio desse mosaico de ambição e ruína, ergue-se uma estrutura de pedra bruta e cimento que não é apenas um prédio, mas um marco zero da psique paulistana, um monumento à megalomania e, acima de tudo, um receptáculo para uma história sombria tão profunda quanto seus alicerces. Este é o edifício Martinelli. O Martinelli não é apenas o primeiro arranha-céu do Brasil. É a cicatriz vertical de uma era. Um fantasma de 30 andares que permaneceu insepulto, assistindo ao desenrolar de quase um século de tragédias e triunfos na metrópole que ele próprio ajudou a definir. Se suas paredes pudessem falar, elas não contariam apenas a história da arquitetura, mas narrariam uma sucessão de crimes brutais, colapsos financeiros épicos e a lenta, mas implacável, degradação da esperança humana. O que faremos agora é arranhar a superfície da lenda para expor o esqueleto apodrecido da verdade. Feche os olhos e tente sentir o cheiro. Não o cheiro de café torrado que outrora dominava o triângulo central, mas o odor metálico e pesado que impregna as entranhas do Martinelli, uma mistura indissociável de poeira antiga, mofo persistente e, crucialmente, o resquício químico e persistente de sangue seco. É essa atmosfera carregada que serve de segundo gancho para nossa jornada, pois a grandiosidade inicial deste gigante de pedra rapidamente deu lugar à infâmia. A promessa de tocar o céu transformou-se em uma descida vertiginosa ao inferno urbano, onde os corredores luxuosos foram tomados por sombras e os apartamentos de elite se tornaram refúgios para o crime organizado, o desespero e a loucura. Para compreender a escuridão, precisamos primeiro entender a luz que a originou. Estamos na São Paulo da década de 1920, uma cidade inchada pelo ouro verde do café, ansiosa por se livrar da sua pele provinciana e competir com as grandes capitais europeias e norte-americanas. Era a época do otimismo febril, da crença inabalável no progresso impulsionado pela riqueza recém-adquirida. No epicentro dessa explosão econômica, surge a figura de Giuseppe Martinelli, um imigrante italiano com uma ambição que beirava a insanidade. Martinelli não era um engenheiro famoso, nem um arquiteto renomado. Ele era um empresário audacioso, um visionário obstinado que, em sua ascensão meteórica, havia conquistado fortuna nos transportes marítimos e, mais tarde, nos empreendimentos imobiliários. Martinelli tinha um objetivo simples, mas revolucionário: construir algo que fosse impossível. Queria erguer o edifício mais alto da América do Sul, um farol de 30 andares que ofuscaria qualquer construção já vista no país. Ele queria deixar um monumento eterno, não apenas para São Paulo, mas para seu próprio ego. O projeto original, ambicioso por si só, sofreu constantes revisões, impulsionadas pela obstinação de seu criador em superar qualquer novo recorde. Ele não estava apenas construindo um prédio, estava construindo uma declaração de poder e uma provocação direta à elite conservadora da cidade, que ainda via edifícios com mais de 4 ou 5 andares como aberrações estruturais. O conflito nasceu imediatamente e de forma violenta. O edifício Martinelli foi, desde o primeiro metro cavado no solo instável de São Paulo, um poço de problemas. O público, os jornais e, crucialmente, os técnicos da prefeitura nutriam uma desconfiança profunda. Como uma estrutura tão gigantesca poderia se sustentar sobre a argila fofa da várzea do Tamanduateí? Os rumores se espalharam como fogo. Martinelli estava usando materiais de segunda linha. Estava subornando fiscais. E o prédio inevitavelmente desabaria, levando consigo toda a quadra. A tensão era palpável. Cada novo andar era saudado não com admiração, mas com uma crescente aposta pública sobre o dia de sua queda iminente. Este ceticismo generalizado apenas alimentava a determinação maníaca de Martinelli. Ele canalizou todo o seu capital, todo o seu prestígio e, em pouco tempo, toda a sua sanidade para garantir que o prédio fosse concluído. Mas havia mistérios que persistiam, mistérios que formaram os primeiros nós da história sombria que se seguiu. De onde exatamente vinha a torrente de dinheiro necessária para sustentar a obra?
especialmente quando os custos explodiam a cada mudança de projeto. Existiam, como se sussurrava nos círculos de engenharia, problemas estruturais ocultos, remendos perigosos feitos às pressas para acalmar a fiscalização e manter a obra avançando? E por que Martinelli, em um movimento de desespero e arrogância, decidiu morar pessoalmente em uma das coberturas, enquanto a construção ainda estava em curso, como se quisesse provar que, se o prédio caísse, ele cairia junto? O desenvolvimento da obra foi uma saga de excessos e desafios técnicos. Martinelli não construiu o prédio, ele o esculpiu com seu próprio suor e desespero financeiro. Inicialmente previsto para ter 12 andares, ele subiu para 18, depois 25 e finalmente 30, culminando na inacreditável residência de telhado, projetada para se assemelhar a uma vila italiana. Cada tijolo, cada saco de cimento, era uma batalha vencida contra a gravidade e o escárnio público. A grandiosidade dos materiais era inegável. Mármores importados da Itália, ferro e aço de qualidade superior. Mas essa qualidade vinha a um custo. Martinelli estava drenando seus outros negócios, sacrificando a estabilidade de seu império para alimentar o monstro de cimento que crescia no coração da cidade. Em 1926, quando o esqueleto de ferro alcançava alturas inéditas, o conflito chegou ao seu ponto máximo. A prefeitura interveio, exigindo provas irrefutáveis de que a estrutura resistiria. Martinelli reagiu com um golpe de mestre em relações públicas. Ele abriu o canteiro de obras ao público, permitindo que os céticos e jornalistas subissem aos andares já concluídos. Mais do que isso, ele organizou uma residência provisória no topo, convidando a sociedade paulistana para festas e recepções, provando, através do convívio social, que o prédio era sólido. Era um ato de bravata monumental. Ele não estava apenas garantindo a construção. Ele estava investindo tudo na ideia de que seu sonho era inquebrável. Mas a realidade dos negócios é cruel, e a arrogância tem um preço. O edifício Martinelli, que deveria ser o pináculo da prosperidade, começou a se tornar o peso que esmagaria seu criador. A construção, lenta e tortuosa, consumia fundos de maneira insustentável. E então, o mundo mudou. O ano de 1929 chegou com o fragor da Bolsa de Nova York, e o efeito dominó atingiu o Brasil e sua economia baseada no café. O dinheiro secou. O luxo prometido começou a se deteriorar antes mesmo de ser totalmente entregue. É neste ponto que a história do edifício Martinelli muda de tom, passando da grandiosidade arquitetônica para o presságio de desastre. Ele foi inaugurado, ou melhor, semi-inaugurado, em 1929, um gigante inacabado, envolto em escândalos financeiros. A glória que Martinelli tanto buscava foi fugaz. Apenas 3 anos após a abertura, o empresário perdeu o controle de sua obra-prima. As dívidas eram impagáveis. Ele havia apostado tudo e perdido. O primeiro e maior arranha-céu do Brasil se tornou um símbolo de falência, um caixão vertical para o sonho de um imigrante. O prédio, ironicamente, estava de pé. Ele resistiu ao escárnio dos engenheiros e à fúria da crise econômica, mas o preço foi a alma de seu criador e, subsequentemente, a alma do próprio edifício. O esplendor inicial desapareceu rapidamente, substituído por um abandono lento e doloroso. O que era para ser o centro da vida elegante de São Paulo tornou-se, na década de 1930, um refúgio para aqueles que estavam à margem, imigrantes pobres, desabrigados e, mais perigosamente, a gênese do submundo paulistano. O Martinelli, projetado para abrigar escritórios de prestígio e apartamentos luxuosos, transformou-se em um imenso cortiço vertical. A polícia e a imprensa começaram a relatar o surgimento de atividades ilícitas nos andares superiores, áreas mal iluminadas e de difícil acesso. O design labiríntico, com múltiplos acessos e saídas, que fora pensado para a conveniência dos moradores ricos, revelou-se perfeito para a clandestinidade. O topo da cidade, antes reservado aos deuses, agora pertencia aos ladrões, aos assassinos e àqueles que tinham pressa em desaparecer. O sonho de Martinelli havia se desfeito em pó e argamassa. Em vez de ser o farol da modernidade,
O edifício tornou-se uma metonímia da degradação urbana. E é exatamente neste ponto de transição onde o abandono encontra a malícia, que a história sombria do Martinelli realmente começa a se manifestar com violência explícita. O prédio, já manchado pelo fracasso financeiro, estava prestes a ser marcado para sempre pelo sangue. A grande revelação do destino do Martinelli é que ele foi consumido não por uma falha estrutural, mas por uma falha moral. Ao cair nas mãos do governo, que tentava gerir o imenso passivo deixado por Martinelli, o prédio se tornou um corpo sem dono, sem vigilância eficaz, onde a lei do mais forte ditava as regras. O luxo dos andares inferiores contrastava grotescamente com a miséria e o crime que fervilhavam nas coberturas e nos terraços, transformados em favelas suspensas. Em suma, a fundação do edifício Martinelli é uma história de hubris. Giuseppe Martinelli quis tocar o céu, mas ao fazê-lo, abriu uma porta para os demônios que habitam a ambição desenfreada. Ele construiu o que seria o mais influente edifício do Brasil, não por sua beleza ou função, mas pela tragédia de sua concepção e o magnetismo sinistro que ele exerceria sobre o submundo da cidade por décadas. Nós estabelecemos o cenário. São Paulo, o rugido dos anos 20, a loucura de um homem, a queda de um império. O Martinelli está de pé, um casulo vazio, esperando para ser preenchido pela podridão da sociedade. O palco está montado, as luzes se apagam, e os primeiros vultos começam a subir as escadarias escuras. Entendemos o preço do concreto e do mármore. Agora, precisamos descobrir o preço da vida humana. Na próxima etapa desta investigação, desceremos aos porões da infâmia, examinando o período mais brutal da história do Martinelli, aquele em que ele se tornou um sinônimo de crime, sequestro e mistérios insolúveis. Preparamos o terreno da ambição. Agora, preparemo-nos para cavar a terra do terror. O Martinelli, antes mesmo de se erguer em toda a sua monumentalidade prometida, era uma anomalia sísmica, um murmúrio geológico que a metrópole de São Paulo tentava ignorar. A fundação, a espinha dorsal invisível, sobre a qual repousaria o peso de 30 andares de audácia italiana, não era um mero exercício de engenharia civil. Era um testemunho da teimosia de um único homem, Giuseppe Martinelli, e da sua recusa obstinada em curvar-se às leis da gravidade, da lógica e, mais perturbadoramente, da decência financeira. O gancho inicial, a promessa de verticalidade que hipnotizava a cidade, rapidamente se transformava em um nó na garganta dos poucos engenheiros sensatos que acompanhavam o projeto. Eles sabiam, com uma certeza fria e matemática, que o terreno instável, aquele solo argiloso e fofo do centro paulistano, não comportava a carga projetada. Martinelli, no entanto, havia tomado a decisão perigosa de acelerar o processo, desconsiderando laudos geotécnicos que pareciam gritar alertas vermelhos. Não se tratava de construir rápido, mas de construir antes que o dinheiro acabasse e antes que as autoridades tivessem tempo suficiente para analisar profundamente as emendas estruturais questionáveis que ele introduzia. O segundo gancho, mais metálico e ressonante que o primeiro, era o som constante do trabalho forçado, um ritmo incessante de batidas de martelo e misturadores de concreto que ecoavam a ansiedade do empreendedor. Essa cacofonia industrial era o verdadeiro custo da ambição. A cada novo metro cúbico de concreto despejado não era apenas material que se solidificava, era o pânico financeiro de Martinelli que se transformava em estrutura. A contextualização desse cenário é vital. Estávamos no final dos anos 20. São Paulo fervilhava com a promessa de se tornar a Chicago da América do Sul, e Martinelli queria ser o Gatsby dessa nova era. Mas, diferentemente de Gatsby, sua ostentação não era apenas comprada, era forçada, construída sobre fundações que, muitos temiam, eram tão frágeis quanto suas garantias bancárias. O problema central, o conflito que começou a corroer o brilho do projeto, era a origem do cimento e, por extensão, a origem do financiamento. O edifício Martinelli não estava sendo construído com ouro, mas sim com débitos contraídos com agiotas, e, segundo rumores persistentes, com figuras de influência duvidosa ligadas a sindicatos, e até mesmo
a incipientes estruturas de crime organizado que viam na imigração italiana uma oportunidade para negócios escusos e lavagem de capital. A pressão para erguer os andares mais rápido do que qualquer outro prédio na história da cidade gerou um ambiente de trabalho que beirava a escravidão moderna, com jornadas exaustivas, sob o sol inclemente ou sob a névoa fria da madrugada paulistana. A cidade começou a sussurrar não sobre a altura, mas sobre o que havia sido sacrificado para alcançá-la. Quem eram os primeiros investidores italianos que subitamente desapareceram das atas da sociedade anônima? Por que o engenheiro-chefe original, um homem de reputação ilibada, abandonou o projeto abruptamente, recusando-se sequer a assinar os desenhos dos andares superiores, alegando divergências éticas que nunca foram totalmente explicadas? Esses são os primeiros laços abertos, os mistérios que começam a tecer a tapeçaria sombria do Martinelli. O desenvolvimento escalado da tensão era palpável no próprio canteiro de obras. À medida que o Martinelli ultrapassava a marca dos 10 andares, a gravidade começou a exercer sua vingança de formas sutis, mas inegáveis. Relatos operários, nunca registrados oficialmente, sempre repassados em voz baixa nas pensões próximas, falavam de rachaduras que apareciam e eram rapidamente cobertas com uma argamassa de emergência, de pilares que pareciam chorar concreto úmido por semanas a fio, e de uma oscilação perceptível nos dias de vento forte, mesmo nas fases iniciais. Martinelli, agora um homem consumido pela obsessão, morava em um dos andares inferiores que já estavam minimamente habitáveis, supervisionando pessoalmente cada etapa. Sua presença era menos de um arquiteto ou investidor, e mais de um guarda penitenciário zeloso. Ele via inimigos em todos os lugares, na imprensa que o questionava, nos fiscais da prefeitura que tentavam atrasá-lo, e até mesmo nos seus próprios operários que ousavam pedir melhores condições ou salários em atraso. Um padrão de interrupção particularmente perturbador ocorreu no inverno de 1928, um evento que, embora abafado à época, tornou-se um marco sombrio na mitologia da construção. Um carregamento massivo de aço estrutural, vindo de uma empresa com histórico duvidoso no sul do país, chegou ao canteiro. O metal parecia mais fino, mais leve do que o especificado nos projetos originais. O capataz, um imigrante português chamado Silva, que tinha coragem suficiente para confrontar Martinelli, levantou a suspeita de que o aço era de qualidade inferior, comprometendo seriamente a integridade dos próximos 10 andares. A resposta de Martinelli foi imediata e brutal. Não houve investigação, nem teste de qualidade. Silva foi demitido na hora, humilhado publicamente. Mais tarde naquela noite, o rumor se espalhou. Silva havia sofrido um acidente enquanto voltava para casa, atingido por um bonde. Coincidência? Talvez, mas para os trabalhadores que viram a fúria nos olhos de Martinelli, o aço duvidoso e o destino de Silva estavam inexoravelmente ligados. Era o primeiro sinal claro de que a ambição do Martinelli não apenas tolerava a má conduta, mas a exigia para sua própria sobrevivência estrutural. A narrativa precisa de reengajamento, lembrando o leitor da ironia central. Este monumento à modernidade brasileira, projetado para simbolizar a ascensão da nação ao primeiro mundo, estava sendo erguido sobre um pântano de chantagem, suborno e, cada vez mais, sangue e medo. A beleza externa das linhas Art Deco e o luxo das pedras de acabamento escondiam uma realidade subterrânea de corrupção sistêmica. O ápice da tensão estrutural e moral chegou quando o prédio atingiu o 20º andar, o ponto onde, segundo os engenheiros dissidentes, a carga máxima do solo seria excedida. A Prefeitura de São Paulo, finalmente pressionada por reportagens tímidas e pela preocupação crescente da elite tradicional, que via na altura do Martinelli uma afronta ao seu próprio status quo, emitiu uma ordem de embargo. Esta ordem de embargo era o clímax da nossa sessão de construção. Significava a ruína para Martinelli. Os bancos não esperariam. Os agiotas não perdoariam. Sua vida inteira, seu nome, seu legado, tudo seria enterrado sob toneladas de concreto inacabado. Martinelli agiu com a precisão fria de um mafioso, não de um empresário. Ele convocou uma reunião secreta com o vereador Costa, um nome que,
Na época, representava o ápice da influência política obscura na capital. A reunião não durou mais de 1 hora e não houve registro formal. O que se sabe e o que permaneceu como a lenda mais venenosa e persistente da construção do Martinelli é que a ordem de embargo não apenas foi magicamente revogada no dia seguinte, mas uma permissão adicional para construir mais 7 andares acima do inicialmente planejado foi subitamente concedida. Qual foi o preço? O que foi trocado por essa licença para desafiar a morte em nome da altura? A revelação chocante que fechava temporariamente este ciclo de construção não era dinheiro, embora muito dele tivesse trocado de mãos. O preço, segundo testemunhas internas que depois desapareceram ou foram silenciadas, foi a entrega de informações confidenciais sobre a falência de um banco rival, informações que Martinelli só poderia ter obtido através de meios ilícitos. Mas houve um preço humano ainda mais imediato. Um laço aberto que se fecha com um baque surdo. O destino do mestre de obras. O mestre de obras, cujo nome preferimos manter em sigilo por razões de sensibilidade histórica, era um homem leal, mas honesto. Ele era a única pessoa que possuía as cópias de segurança dos laudos geotécnicos originais, aqueles que proibiam a construção acima do 15º andar. Quando Martinelli fez o acordo com o vereador Costa, ele precisava não apenas da permissão, mas da destruição permanente da evidência. Uma noite, durante uma tempestade particularmente violenta, o mestre de obras desapareceu da face da terra. Seu pequeno apartamento foi encontrado vazio. Não houve aviso, nem carta. A polícia arquivou o caso como abandono de posto. No entanto, os operários mais antigos juravam que tinham ouvido gritos vindos do fosso do elevador central, ainda em construção, na madrugada daquele dia. Eles sussurravam que o corpo do mestre de obras não estava enterrado no chão, mas sim solidificado em alguma parede ou pilar essencial, um sacrifício involuntário à ambição insaciável de Martinelli, garantindo que o prédio nunca pudesse ser demolido por irregularidades estruturais sem se desmoronar de uma vez. O Martinelli estava finalmente quase pronto. Os últimos andares eram erguidos, coroando a cidade com um luxo que contrastava grotescamente com as fundações morais. A conclusão desta fase é que o edifício Martinelli não era mais um mero prédio, era um mausoléu vertical, um monumento à prova de balas feito de cimento e compromisso, mas também de segredos inconfessáveis e vidas perdidas. Sua sombra projetava-se sobre São Paulo, não mais como um sinal de progresso, mas como um espectro de tudo o que era sombrio e corrupto na ascensão meteórica da metrópole. O payoff final é a compreensão de que a inauguração era inevitável. Os mistérios da construção foram enterrados tão fundo quanto os próprios pilares. Mas o que acontece quando a escuridão da construção encontra a luz da vida urbana? O que acontece quando os primeiros moradores e frequentadores se instalam nas paredes que testemunharam desaparecimentos, subornos e acidentes fatais? Aguarde a próxima parte, onde os primeiros anos de operação do edifício Martinelli revelam que o custo da sua construção foi apenas o prefácio de uma história muito mais longa e aterrorizante de ocupação. O prédio estava completo, mas a maldição estava apenas começando a se manifestar. O ponto de ruptura, o momento exato em que a ostentação dos 20 e poucos andares e o mármore italiano deixaram de significar progresso e passaram a exalar o cheiro rançoso da ruína, foi gradual, lento, mas inevitável. Não se deu com o colapso do mercado de ações, nem com a falência inicial dos pequenos investidores que acreditaram cegamente na visão megalomaníaca de Giuseppe Martinelli. O edifício Martinelli não morreu de um ataque cardíaco financeiro. Ele definhou em uma febre lenta de abandono, tornando-se uma testemunha vertical e silenciosa da decadência moral da cidade que um dia sonhou em coroar. A década de 40 transformou o que era uma promessa luminosa em uma cripta vertical. A magnitude da construção, antes seu maior trunfo, revelou-se sua maldição mais severa. Era grande demais para ser inteiramente utilizada, para ser policiada, ou sequer para ser iluminada adequadamente. Os andares superiores, aqueles onde a brisa prometia serenidade e a vista alcançava o horizonte longínquo de um estado em ascensão, ficaram vazios,
ou semi-ocupados por escritórios fantasmas cujos proprietários já haviam cortado o prejuízo. O foco da vida e, subsequentemente, o foco da escuridão migrou para os níveis inferiores. É crucial entender que Martinelli não se tornou apenas um prédio negligenciado. Ele se metamorfoseou em um ecossistema sombrio, um labirinto social. Os elevadores, símbolos de eficiência e velocidade, passaram a ranger em lentidão ameaçadora. O mármore dos corredores, outrora polido até refletir a luz como um espelho de gala, estava agora manchado pela fuligem da metrópole e pelo derramamento acidental, ou proposital, de substâncias orgânicas indizíveis. E o cheiro. Muitos dos relatos da época, sejam eles policiais, jornalísticos ou anedóticos, invariavelmente retornam à questão olfativa. Uma mistura densa de poeira antiga, lixo acumulado, esgoto malvedado e, nas horas mais tensas, o inconfundível e nauseante aroma de medo. A contextualização rápida nos leva ao ano de 1947, época em que o Martinelli já abrigava uma fauna social inesperada. De um lado, persistiam alguns resquícios da alta sociedade, advogados obstinados e médicos teimosos que se recusavam a pagar aluguéis mais altos em edifícios mais novos. Do outro lado, nas áreas de serviço, nos postos de escadas de emergência e, crucialmente, nas salas não registradas e porões esquecidos, o prédio acolheu uma população marginalizada e desesperada. Prostitutas, jogadores, pequenos criminosos, desempregados e famílias que se espremiam em minúsculos escritórios abandonados. O edifício Martinelli virou uma favela vertical, mas com a particularidade de ter fachadas de granito e porteiros fatigados que fingiam não ver a miséria que fervilhava a partir do terceiro andar. O problema central, o conflito que tornou o Martinelli um ponto nevrálgico da crônica policial paulistana, era a sua impenetrabilidade. A arquitetura de Martinelli, com suas camadas, recessos e a infame ideia de que cada andar poderia ter um layout ligeiramente diferente do anterior, criava bolsões de silêncio e impunidade. Como a polícia poderia rastrear um criminoso em um prédio que, segundo lendas urbanas, possuía mais andares subterrâneos do que revelava no térreo? E aqui, a tensão se constrói sobre as fundações movediças da verdade e do mito. Os loops abertos da narrativa se aprofundam neste ponto. O que de fato havia nos subsolos do Martinelli? As plantas originais, confusas e frequentemente modificadas por Martinelli em pessoa, sem o devido registro municipal, mencionavam 3 níveis de subsolo, dedicados a estacionamento e serviços técnicos. Mas a lenda insistia em 7, ou até mais, níveis. Diziam que esses andares mais profundos estavam ligados a um sistema de túneis que se estendia sob o centro de São Paulo, remanescentes de obras mais antigas ou construções secretas destinadas a proteger o dinheiro da elite em caso de revolução. Esses túneis, se existissem, seriam a rota perfeita para fugas, para o descarte de evidências e, mais horripilante, para fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastro. A escuridão do Martinelli era, portanto, literal e metafórica. É neste ambiente de tensão crescente e de decadência palpável que se desenrola a tragédia que selou o destino sombrio do edifício Martinelli na memória coletiva. Não se tratava mais de suicídios silenciosos ou de pequenos furtos. A sombra exigia um sacrifício mais público e brutal. O desenvolvimento escalou vertiginosamente. O ano de 1947 trouxe consigo o horror que transcendeu as fofocas de rua e forçou a atenção das autoridades. Uma jovem, bela e inocente, de apenas 17 anos, vivia com seu namorado no prédio. Eles não pertenciam à camada mais abastada. Eram locatários de um quarto apertado, uma das muitas famílias que tentavam a vida no centro. A história é conhecida, mas a sua repetição detalhada é essencial para capturar a atmosfera da época. Ela se chamava Patrícia Galvão, embora o nome seja muitas vezes mudado nos relatos. Patrícia sumiu. Seu namorado, preocupado, acionou a portaria e posteriormente a polícia. A investigação inicial foi burocrática e lenta. Sumiços eram comuns no Martinelli.
Mas este caso era diferente. Patrícia não havia apenas desaparecido. Ela havia sido vista pela última vez no elevador, conversando com um dos moradores mais notórios do prédio, o barbeiro e vigarista Paulo Ferreira. Paulo Ferreira era a personificação da marginalidade que se escondia sob o verniz do edifício. Ele possuía um pequeno salão de beleza no térreo, um negócio legítimo que servia de fachada para operações de agiotagem e jogos de azar nos andares superiores. Ele era um homem de sorrisos falsos e olhos frios, conhecido por intimidar os vizinhos mais pobres. A polícia finalmente iniciou uma varredura rigorosa. Esta varredura não foi fácil. Os policiais precisavam atravessar os labirintos de corredores que serpenteavam de forma confusa, desviando-se de escadas falsas e salas trancadas, cujas chaves haviam sido perdidas há décadas. A busca se concentrou no apartamento de Ferreira, localizado em um andar intermediário, um ponto estratégico que permitia tanto a vigilância da rua quanto um acesso rápido às escadas internas. Quando finalmente arrombaram a porta, o cheiro era insuportável, superando o odor usual de mofo e podridão do prédio. O corpo de Patrícia foi encontrado. O crime foi hediondo. A jovem havia sido brutalmente assassinada, esquartejada, e seus restos, distribuídos em caixas e sacolas, ocultos no próprio apartamento, com a intenção clara de descarte iminente. A descoberta não foi apenas uma notícia. Foi uma onda de choque sísmico que atingiu a moral de São Paulo. De repente, o sonho arquitetônico de Martinelli não era apenas um fracasso financeiro, mas um covil de monstros. O Martinelli se tornou sinônimo de perigo, de maldade enraizada. A reação da imprensa foi histérica e imediata. Os jornais da época, como A Gazeta e O Estado de São Paulo, usaram manchetes gigantescas, transformando o Martinelli de prédio em personagem maligno. Ele era retratado como um predador de concreto, uma torre da perdição que absorvia a luz e devolvia a violência. E o horror não parou com o corpo de Patrícia. Durante a investigação subsequente, o prédio revelou outros segredos menores, mas igualmente perturbadores. No curso da procura por partes do corpo ou evidências, a polícia e bombeiros exploraram áreas que estavam seladas há anos. Descobriram cômodos inteiros que deveriam ser escritórios, mas que haviam sido transformados em depósitos ilegais de contrabando, salas de rituais duvidosos ou simplesmente dormitórios imundos para dezenas de pessoas, vivendo na informalidade completa. Houve relatos de que, ao removerem painéis de gesso em um dos andares superiores, encontraram uma caixa com roupas de criança e brinquedos velhos, sem nenhuma explicação plausível sobre quem as teria deixado ali. Esses pequenos pattern interrupts, dentro da grande tragédia principal, reforçavam a sensação de que o Martinelli era um repositório de histórias inacabadas, um arquivo físico de sofrimento e mistério. O foco da busca, inevitavelmente, recaiu sobre os subsolos e a fundação do edifício. Se Paulo Ferreira fosse um criminoso experiente, ele certamente teria tentado usar os túneis ou os níveis mais baixos para descartar o restante das evidências, ou até mesmo para fugir do cerco policial. A polícia, relutante em admitir a existência de algo além dos 3 níveis oficiais, foi forçada a descer. A descida aos subsolos do Martinelli era descrita como uma jornada a um mundo inferior. Longe do barulho da rua e da luz do sol, o ambiente era dominado por um frio úmido e um silêncio opressor, apenas quebrado pelo gotejar constante de água e pelo eco de passos. Os bombeiros relataram que a água subterrânea, misturada a resíduos, havia inundado parcialmente alguns setores. Havia áreas onde a poeira e teias de aranha pareciam ter sido intocadas desde a inauguração. A profundidade e a vastidão eram desorientadoras. E o que encontraram? Não encontraram mais corpos, mas encontraram indícios. Corredores que terminavam abruptamente em paredes de tijolo fresco, sugerindo que acessos foram selados às pressas. Tubulações antigas, enferrujadas e sem uso, que levavam a lugar nenhum. E, crucialmente, encontraram evidências de que pessoas viviam lá embaixo. Velas usadas, colchões improvisados, restos de comida. Não apenas criminosos, mas indigentes que buscavam o refúgio absoluto da cidade, escondendo-se no coração de concreto da metrópole.
O mais intrigante era a incessante busca pelo sétimo subsolo. Técnicos estruturais, chamados para auxiliar, começaram a notar inconsistências nos níveis de fundação. Havia espaços ocos, vazios não planejados, que pareciam levar a níveis adicionais não documentados nas plantas que a prefeitura possuía. A teoria de que Giuseppe Martinelli havia construído mais andares do que permitia a lei, talvez por obsessão, ou para esconder riquezas pessoais em cofres profundos, ganhou força renovada. Esses espaços, chamados pelos policiais de vãos mortos, tornaram-se o objeto de desejo dos investigadores e, mais tarde, de caçadores de fantasmas e tesouros. O prédio, neste ponto, não era apenas o cenário do crime. Ele era o cúmplice ativo. Este é o reengajamento da narrativa. O edifício Martinelli não era um mero palco para a depravação humana. Ele funcionava como um organismo simbiótico, fornecendo proteção e anonimato em troca do horror. As paredes absorviam os gritos. O silêncio dos andares vazios abafava os ruídos da luta. A estrutura labiríntica garantia que a fuga fosse quase sempre bem-sucedida, exceto neste caso específico de Patrícia, cuja exposição pública foi o erro tático do assassino. O clímax desta sessão não reside na captura do criminoso, que foi efetuada após uma perseguição dramática, mas na grande revelação que veio a seguir, a reação oficial ao horror. Após a prisão de Paulo Ferreira e o macabro desfecho da jovem Patrícia, o edifício Martinelli se tornou insustentável. A prefeitura e os proprietários remanescentes foram forçados a agir sob a pressão esmagadora da opinião pública. A revelação foi que as autoridades, por anos, ignoraram intencionalmente os sinais de alerta. O prédio era tão complexo, a burocracia de sua administração tão emaranhada e o custo de uma intervenção total tão proibitivo que a política mais fácil era o esquecimento. Os registros policiais da época, que vieram à tona durante o escândalo de 1947, mostraram que os desaparecimentos, os crimes menores e as denúncias de atividades ilícitas eram rotineiras, mas sempre arquivadas sob a nota de complexidade de jurisdição ou falta de acesso. O Martinelli funcionava como uma zona cinzenta legal, um buraco negro urbano onde a lei raramente penetrava com eficácia. A grande revelação, portanto, foi o conluio silencioso da negligência. A cidade sabia, mas escolheu virar as costas ao seu monumento decadente. O assassinato de Patrícia forçou uma limpeza superficial. Famílias de moradores de rua foram despejadas. Os corredores foram lavados com um desinfetante forte, tentando apagar o fedor de morte e desespero. Mas o estrago estava feito. A mancha era permanente. Em conclusão, o edifício Martinelli atingiu o seu nadir. De símbolo de ambição, tornou-se o epitáfio da corrupção social e do medo. O concreto estava infestado, e a lenda de que o prédio era ativamente mal-assombrado, não apenas por fantasmas, mas pela própria maldade humana que ali se enraizou, consolidou-se irrevogavelmente na psique paulistana. Estava claro que a arquitetura sombria do Martinelli necessitava mais do que uma limpeza. Necessitava de exorcismo. No próximo capítulo, mergulharemos na tentativa desesperada de purificação do Martinelli. Investigaremos a intervenção municipal que tentou arrancar a corrupção de suas entranhas, os relatos mais intensos de assombrações que surgiram após a limpeza, e como o prédio finalmente se tornou propriedade pública, apenas para revelar que seus segredos estruturais mais profundos ainda estavam protegidos pela escuridão. Preparem-se para a transição para a era dos fantasmas. O ar espesso e imóvel da metrópole parecia concentrar todo o seu peso e seu cheiro, uma mistura nauseabunda de esgoto exposto, óleo diesel e a poeira fina de meio século de negligência, diretamente sobre a fachada já corroída do edifício Martinelli. Este não era mais um mero arranha-céu, era uma chaga aberta no tecido urbano, um monumento à ambição falida, e, mais sinistramente, o refúgio perfeito para tudo o que a cidade desejava desesperadamente esconder e esquecer. O que se desenrolou nas décadas subsequentes à retirada melancólica de Giuseppe Martinelli, a figura trágica cuja obstinação deu origem a esta aberração arquitetônica, foi a institucionalização do horror. O prédio não ruiu de uma vez.
nem foi simplesmente abandonado. Ele foi, pior ainda, ativamente ocupado pelo vácuo. Cada andar, cada vão de escada, cada apartamento desocupado e sem manutenção tornou-se uma cédula no calendário da decadência. A administração pública, que tentou periodicamente intervir após os primeiros grandes escândalos financeiros e estruturais, logo descobriu que gerenciar Martinelli era como tentar segurar areia molhada. A propriedade, fragmentada, hipotecada e envolta em litígios intermináveis, era uma teia jurídica impenetrável que garantia sua impunidade. O segundo gancho desta tragédia reside na sua escala sociológica. Martinelli deixou de ser um problema de engenharia civil para se tornar um problema de ordem pública, incontrolável e, para muitos, invisível, apesar de sua altura dominadora. A lenda das atrocidades que se passavam ali não era mais um sussurro, era um grito rouco, ignorado pelas autoridades. Relatórios policiais da época, os poucos que sobreviveram aos expurgos administrativos ou foram deliberadamente arquivados como sem solução viável, referiam-se ao prédio como a Zona Franca do Abismo, um espaço onde as leis do Estado de São Paulo simplesmente não se aplicavam, ou onde sua aplicação dependia de uma coragem ou de uma propina que poucos agentes estavam dispostos a arriscar. A contextualização rápida nos leva ao auge desse inferno, entre o final dos anos 50 e o início dos anos 70. O Brasil caminhava por uma instabilidade política e social aguda, culminando no regime militar. Enquanto o país se fechava em repressão, Martinelli se abria como um centro de anarquia vertical. Sua arquitetura labiríntica, com inúmeros acessos e saídas não mapeados, além de subpavimentos esquecidos e poços de ventilação vertiginosos, transformou-o no cortiço vertical mais perigoso da América Latina. O problema central não era apenas a criminalidade comum, assaltos, tráfico de drogas em pequena escala, mas a sedimentação de crimes de uma gravidade perturbadora que encontravam ali o ambiente ideal para a ocultação e a dissolução. O conflito residia na convivência forçada de centenas de famílias pobres que, sem ter para onde ir, ocupavam os andares superiores, com os elementos mais sombrios da marginalidade que se instalavam nos andares inferiores e intermediários, transformando cada patamar em um feudo distinto. O elevador, quando funcionava, era uma roleta russa. As escadas, sempre escuras e fétidas, eram caminhos de emboscada. Mantendo alguns loops abertos que pairavam sobre a história do prédio, aprofundamos nos mitos que persistem nos arquivos da cidade. O que aconteceu com os rumores sobre a utilização dos vastos porões de granito, inicialmente destinados a cofres bancários, para o armazenamento e fundição de ouro de contrabando, operado por uma rede que se estendia de Santos ao Triângulo Mineiro? E, mais arrepiante, por que tantos relatos de crianças desaparecidas no centro da cidade, cuja última localização conhecida era sempre nas imediações da Praça do Patriarca, terminavam em investigações abortadas com a menção não oficial do Martinelli? Acreditava-se que a confusão e a quantidade de gente anônima entrando e saindo proporcionavam um fluxo perfeito para a invisibilidade. O desenvolvimento dessa fase da história do Martinelli é uma descida ao miasma. O prédio operava como uma metrópole paralela, autossuficiente em sua depravação. Havia oficinas clandestinas onde documentos eram forjados com uma perícia assustadora, utilizadas por golpistas que navegavam pela burocracia crescente da época. Havia inúmeros pontos de prostituição, o uso de apartamentos inteiros com janelas quebradas transformados em bordéis improvisados, que geravam um volume de dinheiro que a polícia local não podia ignorar, o que, naturalmente, garantia a proteção tácita do empreendimento através de pagamentos semanais. Mas os crimes que mais chocaram a cidade e que cimentaram a fama macabra do prédio eram aqueles relacionados à violência extrema e à impossibilidade de encontrar corpos. Um caso específico, que ressurgiu anos depois nas investigações de desocupação, envolvia uma jovem costureira, cujo nome se perdeu nos registros, que morava no 13º andar. Ela desapareceu em 1964. A polícia fez uma busca superficial, encontrando apenas vestígios de luta em seu quarto e um vizinho intimidador que alegou ter visto a moça sair apressada com uma mala. Meses depois,
Um dos encanamentos internos de esgoto, entupido, revelou pedaços de roupas e cabelo humano, que foram analisados de forma superficial. A conclusão oficial foi que o prédio era velho, e as tubulações estavam misturando detritos de forma inexplicável. Ninguém investigou a fundo o fato de que a rede de esgoto do Martinelli era tão complexa e ramificada, projetada para um padrão de luxo que nunca se concretizou, que funcionava como um triturador natural e um sistema de descarte perfeito. O que entrava ali dificilmente voltava à superfície. A progressão escalada do terror no Martinelli era marcada pela indiferença das elites e pela paralisia institucional. A demolição era financeiramente inviável. A estrutura de concreto armado era tão robusta que o custo da implosão e remoção dos escombros superaria em muito o valor de mercado do terreno, especialmente considerando os riscos a prédios vizinhos no centro denso. A restauração parecia uma utopia. Assim, a solução governamental foi a mais perversa: cercar, ignorar e deixar apodrecer. Os arquivos de engenharia do município da época continham notas internas que consideravam Martinelli uma barreira sanitária e moral, uma espécie de reservatório de miséria e crime que, enquanto confinado ali, não se espalhava de forma tão óbvia para outras áreas da cidade. Era a aceitação oficial de que o prédio era uma prisão vertical para os indesejáveis. O padrão interruptor desta narrativa de puro crime e miséria reside na revelação de que Martinelli não era apenas um esconderijo de criminosos de baixo calão. Durante a transição para a década de 70, com a repressão política atingindo seu pico, o prédio começou a ser usado por elementos do próprio aparelho repressivo do Estado. Sem a fiscalização efetiva e com a ausência de controle administrativo, alguns andares isolados e de difícil acesso tornaram-se pontos de encontro discretos, ou pior, locais de interrogação não oficiais. O anonimato do caos era a melhor camuflagem. Quem procuraria um dissidente político ou um informante na espiral de decadência, esgoto e lixo do Martinelli? O edifício, ironicamente, oferecia a máxima discrição em sua máxima exposição. Mas o horror nas alturas, onde os moradores ilegais enfrentavam o perigo da estrutura e dos vizinhos, era apenas o sintoma mais visível. A verdadeira podridão, o veneno estrutural que garantia a impunidade do prédio, fervia nas profundezas. Reengajamento. É preciso retornar à base, ao alicerce da história, para entender como o Martinelli se tornou o monólito de mistério que é hoje. A lenda das atrocidades nos andares superiores é amplamente conhecida e documentada, mas o que jazia sob os primeiros andares comerciais, agora vazios e infestados, é o que liga o crime comum ao crime de Estado, o submundo da miséria ao submundo do poder. Os andares subbasement-ares de Martinelli eram um segredo guardado desde a construção original de Martinelli, projetados para receber o que seriam os maiores cofres bancários da cidade. Quando esses planos falharam, o complexo de porões de concreto maciço, com seus túneis de serviço e câmaras de ventilação, foi simplesmente selado ou esquecido. Contudo, na década de 60, com a falha completa de sistemas elétricos e hidráulicos, esses porões foram redescobertos por ocupantes que tinham conexões com o crime organizado de alto nível. Chegamos agora ao clímax desta parte da investigação, a grande revelação que explica a reticência do Estado em intervir drasticamente. Martinelli, durante seus anos mais sombrios, tornou-se um ponto de descarte, não apenas de corpos de vítimas de crimes comuns que se dissolviam na rede de esgoto, mas de algo muito mais sistemático e perigoso. Durante a intensificação da luta política e do terrorismo de Estado que marcava a época, o Martinelli era um local ideal para sumiços. Através de um complexo sistema de acesso por portas de serviço nas proximidades do estacionamento, já abandonado, e usando a fachada de caos para garantir que ninguém questionasse o movimento noturno, grupos ligados a facções repressivas usavam os porões e poços para a disposição final de indivíduos cujas mortes precisavam ser instantaneamente esquecidas. A descoberta, feita décadas depois por engenheiros que finalmente conseguiram inspecionar a base do prédio antes da restauração, revelou anomalias geológicas no subsolo que nunca poderiam ser atribuídas a falhas estruturais,
mas sim a intervenções clandestinas. Havia fossas de cimento fresco e áreas de solo revirado dentro das paredes do porão que não correspondiam aos planos originais. Este é o ponto que liga a loucura ambiciosa de Martinelli à loucura da política brasileira. O prédio não só abrigou assassinos, mas também se tornou, por um período obscuro, um cemitério não oficial. A aura de maldição e o pânico da polícia em entrar no local garantiam que esses segredos governamentais ficassem bem guardados sob o peso de milhares de toneladas de concreto e camadas de história de crime menor. Os loops abertos do ouro e dos desaparecimentos se fecham em um entendimento aterrorizante. A desordem do Martinelli era organizada. As máfias, sejam elas de contrabando ou de repressão, exploravam o colapso administrativo, usando a lenda do prédio maldito como um escudo de invencibilidade. A conclusão é que o edifício Martinelli atingiu a dominação que seu criador tanto almejava, mas de uma forma perversa. Ele dominou São Paulo pelo medo e pela vergonha, testemunhando e absorvendo a crueldade humana em sua forma mais pura, um reflexo vertical e distorcido da alma sombria da metrópole em um período de transição violenta. O prédio não era apenas um lar para os marginalizados, era uma máquina de esquecimento, onde a cidade depositava suas culpas mais profundas. Chegamos ao ponto de inflexão. O Martinelli estava completamente tomado pela podridão institucional e moral, seus segredos enterrados sob a camada de décadas de crime. Mas quem, ou o que, teria a audácia e o poder de intervir nesta necrópole de cimento? Quem finalmente arriscaria escavar os segredos que o próprio Estado ajudou a esconder? E o que seria revelado no momento em que a luz fosse forçada a entrar novamente neste monumento à escuridão? Esta é a pergunta que nos levará à última parte da história: a limpeza, a restauração e as consequências não ditas do retorno do Martinelli à civilidade. A respiração da cidade paira no alto, um manto de névoa e poluição que, de alguma forma, parece abafar o próprio som da tragédia que jaz concretada abaixo. É aqui, no topo deste zênite sombrio, que a arquitetura deixa de ser meramente estrutura e se torna um testemunho silencioso, o guardião final de segredos que o tempo e os homens tentaram obliterar com cal e cimento. Subimos ao ponto mais alto, a cobertura onde o luxo de Martinelli desmoronou em sarjeta, sentindo o peso indeléveis dos anos de abandono que precederam a sua controversa redenção. O ar neste pináculo é diferente. Não é apenas rarefeito, mas carregado de uma estática histórica, uma vibração cáustica que sussurra nomes esquecidos. Este é o segundo gancho, a inevitabilidade. Após décadas de escavação nos registros, nas crônicas policiais e nas memórias fragmentadas dos raros sobreviventes que ousaram habitar o monstro entre 1950 e 1970, chegamos à compreensão de que o edifício Martinelli não foi apenas um cenário de crimes. Ele foi, por design e destino, a própria ferramenta do crime. A história não mente, mas o concreto, ele sim, é o mentiroso mais persuasivo. A contextualização se dá na confrontação final entre a beleza restaurada e a feiura oculta. Olhamos para a fachada hoje impecável, lavada da infâmia, e forçamos a mente a enxergar as paredes grafitadas, os corredores escuros, o cheiro de mofo e desespero que São Paulo tentou esquecer quando o prédio estava à mercê dos vândalos, dos desabrigados e dos demônios que vagueavam por suas entranhas. O problema central nunca foi a simples lista de assassinatos. O caso do estupro e morte da adolescente em 1947. O infame desaparecimento de Babyface, os corpos não identificados que emergiam ocasionalmente dos poços de elevador parados. Não. O verdadeiro conflito é que a restauração massiva iniciada pela prefeitura nos anos 70, a qual transformou o Martinelli de ruína em repartição pública e ponto turístico, serviu como a mais sofisticada operação de limpeza forense que o Brasil já testemunhou. O objetivo não era apenas salvar o patrimônio, mas selar os túmulos, enterrar as provas e reescrever a narrativa para que o sonho de Giuseppe Martinelli pudesse ser glorificado e não condenado. Aqui estão,
Os open loops, que precisam de encerramento. Perguntas que ecoaram por 50 anos no miasma paulistano. O que aconteceu com a suposta fortuna em ouro, que Martinelli tentou proteger e que desapareceu durante a crise? Onde foram parar as provas físicas que ligavam as gangues e os assassinos ao prédio antes da intervenção estatal? E, crucialmente, existiam áreas do prédio que o próprio Giuseppe Martinelli projetou para serem inacessíveis, cofres de concreto capazes de esconder mais do que dinheiro. O desenvolvimento investigativo nos leva inevitavelmente às fundações. Na nossa escalada progressiva, focamos muito nas alturas, o palacete no topo, o terraço da morte. Mas a história mais densa e mais difícil de mover reside nas profundezas. Durante a pesquisa de reengenharia estrutural realizada no início da restauração, surgiram inconsistências gritantes. Os engenheiros da época, confrontando os desenhos originais de Martinelli com a realidade podre do subsolo, descobriram não apenas as cavernas inundadas de lixo e esgoto, que eram os subbazimentos, mas também a existência de 4 níveis de profundidade que não constavam nos registros oficiais de aprovação da prefeitura da década de 1920. Esses níveis subterrâneos, acessíveis apenas por escadas de serviço ocultas ou através de poços de ventilação há muito entupidos, eram o cerne da paranoia de Martinelli e, subsequentemente, o paraíso dos criminosos. O estilo investigativo nos força a detalhar o que foi encontrado. Não joias ou baús de tesouro, embora alguns contos de garimpeiros urbanos insistam no contrário, mas sim vestígios de ocupação prolongada em condições desumanas. Celas improvisadas, vestígios de fogueiras permanentes e, em uma câmara selada com cimento mais duro e antigo do que o restante da estrutura circundante, uma série de objetos que confirmavam o pior. Correntes fixadas em paredes e restos de roupas infantis e femininas que nunca foram identificadas pelos arquivos policiais. A tensão aumenta ao perceber que esses subníveis não foram apenas limpos, eles foram, na maioria, preenchidos com concreto e solo compactado durante a restauração municipal. A cidade decidiu que era mais seguro enterrar a verdade do que expô-la. Este é um padrão de interrupção na narrativa oficial. Não foi apenas abandono que permitiu a desgraça do Martinelli, mas sim uma rede de corrupção e acobertamento que começou muito antes da sua queda financeira. A falência de Martinelli, a perda da propriedade e a subsequente anarquia que se instalou foram catalisadores, mas os segredos já estavam incrustados no calcário desde a primeira década de sua existência. O reengajamento nos traz de volta a figura do próprio Giuseppe Martinelli. Ele construiu seu palacete no topo como um bunker, uma fortaleza isolada do caos da cidade que ele desprezava e tentava dominar. Mas, ironicamente, ele também construiu o esconderijo perfeito para o caos. O Martinelli, em sua totalidade, era um sistema duplo, ostentação na superfície e um complexo labirinto de serviço e esconderijos internos que só o próprio construtor conhecia em detalhes. A verdade final, o clímax, não reside em um único corpo, mas na revelação da arquitetura do segredo. Durante as obras de reforma de 1970, na complexa transição entre o corpo principal do edifício e o palacete de cobertura, os andares 26 a 30, que hoje abrigam a Secretaria Municipal de Habitação, os operários encontraram uma câmara de manutenção extremamente apertada, oculta pela instalação de dutos de ventilação modernos. Este compartimento, triangular e quase claustrofóbico, não tinha porta nem janela. Era acessível apenas por uma pequena ruptura na laje do Visuilsuonume no andar, disfarçada por um piso falso de madeira maciça que datava dos anos 30. Lá dentro não havia tesouro, nem ouro, nem corpos em decomposição. Havia algo muito mais revelador e aterrador para a história social e criminal de São Paulo. O arquivo pessoal de um dos administradores corruptos da propriedade no final dos anos 40, um período de transição violenta. Dentro de uma mala de couro em decomposição, envolta em lona para evitar a umidade, foram encontrados diários e ledgers detalhados. Estes documentos não eram meros registros contábeis, eram listas de incidentes resolvidos e limpezas estruturais que faziam referências claras a desaparecimentos.
O diário mencionava, com frieza burocrática, a reparação da fundação do Poço 3, após o desaparecimento de FDSM. FDSM era Florinda de Souza Martinho, a prostituta que desapareceu sem deixar vestígios em 1947, cujo caso foi erroneamente associado a outros edifícios. E, o mais estarrecedor, havia uma nota referente ao fechamento do buraco no 25º andar. Caso Rosto de Bebê. O diário detalhava que Babyface não havia fugido ou sido executado por rivais, mas sim capturado dentro do prédio, após uma tentativa frustrada de roubo. Ele foi silenciado por pessoas que tinham acesso irrestrito às áreas de serviço, provavelmente seguranças particulares ou capangas ligados à administração da época, que temiam que ele expusesse a rede de jogos e tráfico que operava abertamente nos andares abandonados. O clímax é que o corpo de Babyface, e provavelmente de outros, não foi jogado da cobertura para ser encontrado. Eles foram, na verdade, integrados à própria estrutura. A câmara secreta revelou a metodologia. Pequenos corpos eram dispostos em nichos de serviço ou em áreas de lastro do prédio, e depois selados com cimento de secagem rápida, o que explica a ausência de restos mortais durante as grandes limpezas superficiais. A cidade não estava apenas negligenciando o Martinelli. Ela estava, sem saber, pisando sobre um mausoléu vertical. O próprio diário, junto com o resto do material, foi imediatamente confiscado e, segundo fontes não oficiais ligadas à restauração, sumiu nos arquivos de segurança pública. A verdade era demasiado tóxica para a ressurreição pública que estava sendo orquestrada. A conclusão é um pagamento amargo. O edifício Martinelli foi salvo da ruína física, mas sua alma permanece manchada. O que hoje é um símbolo de superação e perseverança da engenharia brasileira é, em essência, o monumento mais eficaz da impunidade e do esquecimento. Giuseppe Martinelli morreu em desgraça, sem ver seu sonho restaurado, mas talvez fosse melhor assim. Ele teria visto que a mesma ambição desmedida que o levou a construir o prédio mais alto da América do Sul também criou o casulo perfeito, para que os piores instintos humanos se desenvolvessem e fossem, por fim, acobertados pela burocracia e pelo cimento. O Martinelli é a prova de que, em São Paulo, o brilho da superfície muitas vezes é apenas um verniz sobre a mais profunda das escuridões. A história sombria do Martinelli não termina com um fantasma se revelando, mas sim com a confirmação de que os fantasmas que o assombram são reais e foram ativamente enterrados para proteger a reputação de um império em colapso. O prédio hoje está lá, altivo, seguro, mas cada vez que você olhar para aquela torre, lembre-se, a grandiosidade tem um preço, e no Martinelli, esse preço foi pago com vidas, seladas para sempre nas paredes de concreto que ele mesmo ajudou a erguer. E agora, para o nosso chamado à ação final. Se você estiver em São Paulo, vá ao centro e olhe para o Martinelli. Admire sua imponência restaurada, mas quando estiver lá, não olhe apenas para o céu. Olhe para a base, olhe para as paredes laterais e tente imaginar o que está por trás do gesso e da tinta nova. Pense nas histórias que o prédio não pode contar, nos corpos que se tornaram parte de sua fundação e nas vozes que foram silenciadas para garantir que o sonho de um imigrante italiano pudesse ser reescrito como um triunfo e não como a tragédia de que se trata. A verdade está lá, suspensa entre o chão e a cobertura, esperando apenas que alguém ouse procurar novamente nas sombras entre os andares.